O vídeo que a gente vai gravar hoje é sobre punção venosa periférica com a fixação com o filme transparente estéreo. A cobertura transparente estéreo, ela é indicada para todos os pacientes que vão permanecer com a punção durante a internação, tá? E ela é recomendada pela Anvisa desde 2013. Então, sempre que a gente for precisar fazer uma punção venosa, é importante, antes de tudo, higienizar as mãos com solução alcoólica, o álcool em gel, né? Ou sabonete e água, tá? Lembrar de todos os processos da higienização das mãos. Vou fazer um pouco mais rápido do que o habitual, para não perder tempo aqui no vídeo. Aí, após a higienização das minhas mãos, eu vou separar o material. Então, primeiro, escolher sempre o calibre do catéter que você vai puncionar a veia. O que é importante lembrar, os catéteres de maior calibre, 18, 16 e 14, eles são para situações de emergência. Pacientes que estão precisando receber um volume maior em um menor curto de tempo. Só que, ao mesmo tempo, eles também favorecem o risco de flebites mecânicas e também químicas pela velocidade de infusão de algumas soluções, como antibióticos, por exemplo. Então, sempre lembrar de escolher o catéter adequado para o que você pretende no momento, tá? Pacientes internados podem sim ficar com um 20, um 22, dependendo da opção de acesso que você tem. Também é importante sempre já levar a extensão multivias, né, o Polifix de 2 ou de 4 vias, de acordo com o número de soluções que você vai precisar infundir, já salinizado e com as 2 vias preenchidas, ou 4 vias preenchidas, dependendo do paciente, do que você vai precisar infundir. O garrote, então a cobertura estéreo, transparente para acesso periférico. Daí o modelo pode variar de acordo com o fabricante. Algumas vêm com fenestra, outras sem fenestra, mas é o que a gente tiver disponível no momento. Um par de luvas e a gaze com a solução alcoólica, com álcool 70%. No momento de escolher o acesso, a veia, qual vai ser puncionada, sempre a gente deve dar preferência para os membros superiores, dando prioridade para mãos, antebraço e braço. Deixar a fossa anticubital para situações de urgência, onde você precisa de um acesso mais rápido, mas para pacientes internados acaba não sendo indicado pelo desconforto do local e também porque se o paciente dobra o braço pode interromper a infusão da medicação. Membros inferiores também não são recomendados, podem ser utilizados em último caso, mas deve ser providenciado outro acesso o mais rápido possível. Então, no momento da punção venosa, eu já higienizei as minhas mãos novamente, já calcei as luvas de procedimento e aí eu já vou, no membro do paciente, já selecionar a veia que eu vou puncionar. Lembrando dos passos, né? Sempre primeiro mãos, antebraço e braço. Então eu escolhi uma veia da rede venosa dorsal da mão. Aí eu já vou deixar em mãos o filme, a cobertura estéreo que eu escolhi, tá? Como a gente conversou antes, tem marcas diferentes, mas podem ter pequenas variações de uma marca para outra, mas o processo é o mesmo. Então já vou deixar aberto dentro da embalagem, se possível, para não ter a contaminação do catéter. Aí eu vou garrotear o membro. Lembrar que a gente sempre deve garrotear o membro apenas no momento que a gente vai fazer a punção. A gente não deve deixar o membro garroteado por mais de 1 minuto, é o menor tempo possível, tá? Pode ter, inclusive, hemólise, alteração da amostra de sangue no caso de coleta. Então, vamos lá. Vou fazer a higienização no local. Banco de sangue, por favor, entrar em contato com a UTI B.
pegar o catéter de escolha. E vou funcionar a veia. Lembrar de soltar o garrote e apertar o botão ainda com a agulha dentro do catéter. Já vou verificar se a veia está pérvia. Tudo bem? Então, lavei o catéter. Vou fixar a veia. Vou certificar que o Polifix está bem presinho no catéter. Aí, ó, pegar a cobertura transparente, ela tem essas abas para facilitar no momento da colocação. E lembrar que o ponto de inserção do catéter na pele, ele tem que ficar visível no centro da cobertura. Sempre é bacana passar a mão por cima para aderir bem a película transparente. E aí lembrar que, se for precisar fixar o Polifix, essa fixação jamais pode estar em cima do local de inserção do catéter. Essa área, ela é transparente justamente para que a gente possa avaliar a cada turno se tem presença de sinais flogísticos na inserção. Então, no momento então que a gente vai fixar o Polifix, lembrar de colocar fora do local de visualização do sítio de inserção, que a gente consiga avaliar a presença de sinais flogísticos. Deve ter sempre a identificação com data, número do calibre do catéter, o setor em qual foi puncionado e o nome de quem puncionou, tá? E evitar, nunca, na verdade, fazer com que essa fita contorne o braço todo, porque pode garrotear e edemaciar o membro. De preferência com um micropor. Se caso não tiver a disponibilidade do micropor ou ele não esteja aderindo na pele do paciente, pode-se pegar um pedaço de esparadrapo, mas seguindo as mesmas recomendações, que não fique em cima do ponto de inserção do catéter e que também fique só o tamanho suficiente para fixar o Polifix e nunca dê a volta inteira no membro. Com relação à manutenção do catéter, é importante sempre sorolizar o catéter após a infusão de medicações. Se ele estiver salinizado, é importante lavar o catéter antes da infusão da medicação e após a medicação lavá-lo novamente. E lembrar, como é uma película estéreo, essa cobertura ela pode acompanhar todo o período de permanência do catéter. Catéter venoso periférico pode ficar até 96 horas em adultos, tá? E crianças, daí a troca é de acordo com a presença de sinais flogísticos e viabilidade de outro acesso. E lembrar, importantíssimo, de na hora do banho, que essa punção deve ser protegida com um saco plástico, tá? E fita crepe, para que não molhe durante o banho e retirá-la imediatamente após o banho e registrar em relatório que você observou e que tinha ausência de sinais flogísticos no momento que você avaliou o catéter. Outro ponto importante da gente lembrar é que durante a internação muitas vezes o paciente edemacia, então, se possível, orientar a retirada de adornos, pulseiras, relógios, anéis, tá? Para que depois não tenha nenhuma complicação. Para retirar o filme, então é importante, antes de tudo, higienizar as mãos, tá? Calçar a luva de procedimento e aí ir por etapas. Primeiro, retirar a fixação do Polifix.
Já tem em mãos gaze seca para poder fazer a compressão do local depois. E a película transparente, você sempre levanta uma pontinha e ela deve ser estrangulada. O movimento que a gente faz é para baixo, para que ela vá soltando da pele. Ops. Às vezes estoura mesmo. E aí, com a gaze seca, retira o catéter e comprime o lugar.